Whindersson Nunes foi cancelado na internet por querer ter um filho sem mãe, isso mesmo. O comediante disse que gostaria de saber se no Brasil alguém gostaria de ser a barriga solitária dele. Você sabe o que é isso? Você sabe o que isso acabou causando na vida dele? Ele acabou sendo chamado aí de machista e todos esses nomes que terminam com istas. Muita gente também acabou falando que ele só queria, na verdade, uma progenitora, um útero de aluguel e não uma mulher. E é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui no Amigo Jesus. E o que isso tem a ver com a questão da nossa geração não querer ter família ou estar desacreditado com a família? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Mas antes de começar a falar, eu quero agradecer a você por estar vendo esse canal. Meu nome é Rafael Louro, sejam todos muito bem-vindos a mais um canal aqui do Amigo Jesus, né? Esse canal que surgiu lá no Instagram, na nossa rede social. Eu também trabalho com história em quadrinhos, esses daqui são alguns dos meus trabalhos e não só isso. Também trabalho há anos aí liderando jovens lá na minha igreja. Também já fiz teologia, por isso comento sobre esses assuntos. E aí, vamos logo pra treta, o que isso significa? O Whindersson Nunes, ele acabou postando no Twitter, eu não sei se ele apagou, né? Eu procurei aqui, não consegui achar esse Twitter que ele fez, mas ele acabou postando no Twitter que ele queria saber se alguém poderia ser o útero solidário, a barriga solidária aí para ele. O que é esse conceito de barriga solidária? Né? É uma pessoa que oferece a barriga, né, ou o útero ali, para que a pessoa possa fecundar e gerar o seu filho no útero dela. Mas a pessoa ela faz isso por livre e espontânea vontade, e logo após a gestação do bebê e o nascimento, essa pessoa entrega o filho ali para quem gerou e não tem relação nenhuma com o filho, ou seja, é simplesmente só para gerar mesmo, e quem cuida ali é o pai, ou é a outra pessoa que quer, ou é a mãe e tudo mais. É uma coisa que, pelo que eu pesquisei, acontece, e acontece muito às vezes com casais que não querem ou que não podem ter filho, ou acontece com casais que são ali do mesmo sexo, acabam fazendo isso. E aí o próprio Whindersson Nunes, ele acabou fazendo isso não, perguntando se alguém poderia fazer isso por ele, e ele foi cancelado de N jeitos nas redes sociais. A primeira coisa é, Rafa, você acha que isso está certo, ou isso está certo, de acordo com a Bíblia isso está certo? Você concorda com isso? Calma que eu ainda vou dar minha opinião, vou falar o que isso tem a ver com a nossa questão, com a nossa geração e tudo mais, mas muita gente criticou o Whindersson. Mas aí que tá uma questão, se o pessoal hoje vê isso como uma coisa, às vezes, aceitável, para pessoas às vezes que não conseguem ter filho, para casal que não consegue ter filho, ou até mesmo casal por mesmo sexo, por que muitas das vezes o pessoal vai lá e detona o Whindersson por falar alguma coisa? Será que a pessoa não tem a liberdade de tentar ter isso, né, usando aqui esse argumento? Mas eu já vou falar se eu concordo ou não e tudo mais, mas além disso, existe uma coisa que a gente precisa entender. O Whindersson Nunes, ele passou pelo trauma da perca de filhos, isso mesmo. Inclusive, né, o pessoal fala aí que ele perdeu o filho dele e tudo mais. Não sei se ele perdeu um outro filho também, acho que nessa semana aí também aconteceu isso. Se você viu essa questão, comenta aqui embaixo, né? Mas geralmente quem perde um filho, né, ele acaba tendo o emocional tocado, alterado por conta disso, porque é um trauma. Então geralmente a pessoa ela não vai pensar ali 100% bem, por conta do trauma que a pessoa passou. Um exemplo que a gente tem é aqui em casa, minha própria mãe, antes de me ter, ela perdeu um neném, né, que seria a minha irmã mais velha, antes da Betinha, né, ela seria mais velha que eu, mas ela morreu, né, infelizmente veio a falecer, e aí depois veio eu. E isso afetou negativamente tanto meu pai e a minha mãe. Um outro exemplo também que a gente tem é do meio stream aí, que é a própria Fabiola Mello, influencer digital cristã, que também perdeu vários filhos. Hoje, graças a Deus, aí ela tá grávida, né, por milagre de Deus, porque ela não podia engravidar. Mas você vê também que ela teve ali um período muito forte de depressão, um período muito forte de questionamento da fidelidade de Deus e tudo mais. Então é uma questão que faz a pessoa às vezes ter uma alteração. Então, pessoal,
antes de cancelar, o próprio Whindersson Nunes não levou em consideração que ele passou por isso e simplesmente saiu cancelando ele, sem entender que ele foi alguém que chegou ali a participar de uma gestação, que estava gerando algo que era dele e que ao mesmo tempo ele perdeu. E aí muita gente questionou, por que você não adota tudo mais? É porque justamente ele participou desse quase. Geralmente a pessoa que participa desse quase, ela quer ver algo dela ali acontecendo, né? A outra questão que o pessoal também criticou o Whindersson, mas que é muito difícil para o Whindersson, é a dificuldade que o Whindersson ele tem de arrumar uma esposa, né? O exemplo que a gente tem são da ex dele, né? Que a gente sabe toda a história aí que tem. E o outro exemplo é a Jéssica, daí que achou que fez todo aquele bullying virtual a ponto da menina tirar a própria vida, que inclusive a justiça não fez nada até agora, ou pelo menos a gente não tem notícia do que a justiça está fazendo. A Choquei está na rede social, que deveria ser expulsa, ser extirpada, nunca mais aparecer, mas ela está lá ainda, sendo que outras pessoas por muito menos foram tiradas ali das redes sociais. Uma injustiça muito grande. Eu gravei um vídeo sobre isso aqui no meu canal, tá passando aí para você ver, tá na descrição também. Mas o Whindersson ele tem uma dificuldade de arrumar a esposa. Primeiro, que mulher que muitas das vezes ele vai saber se vai estar amando ele de verdade, né? Muitas das vezes quando a pessoa ela é famosa ou ela é rica, é difícil ela saber se alguém ama ela de verdade, porque pode surgir muitas pessoas interesseiras, né? Muita pessoa ali que tá namorando ela por ser rico, por ser rica. É uma coisa que a gente sabe que acontece. Infelizmente a gente tem as pessoas interesseiras no mundo e tudo mais, então fica difícil. E segundo, porque o pessoal pega muito no pé. Todas as outras esposas que o Whindersson teve, ou namoradas que o Whindersson teve, o pessoal pegou muito no pé delas. E além disso, até mesmo as mulheres que não são nada do Whindersson, como a Jéssica, pega no pé. Então ele pensa muitas vezes antes de ter uma mulher. Primeiro por conta dessa questão de interesse, e segundo por conta da questão do como que o povo vai reagir a isso, inclusive porque ele é cancelado praticamente por tudo, né? E aí a gente chega na questão do Whindersson viver, infelizmente, o mal da fama, né? Porque a fama, primeira coisa que acontece, a fama ela é pecado? Não, a fama ela não é pecado. Se fosse assim, o Salomão, rei Salomão da Bíblia, rei Davi da Bíblia, Daniel, José no Egito, o próprio Jesus, os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo, todos estariam pecando por serem famosos. Então a fama não é pecado, o pecado é a forma que a pessoa lida com a fama. E muitas das vezes a fama ela é boa, entre aspas, traz muita coisa, muitos acessos, muita riqueza e tudo mais, mas ela também é ruim. E uma das questões que tem afetado negativamente o Whindersson é justamente chegar num patamar de fama onde qualquer coisa que ele faça ele vai ser cancelado. E não só isso, um patamar onde parece que não tem mais nada para fazer, parece que não tem ali um certo objetivo de vida mais. E aí ele entra nessa questão de muitas das vezes querer ter um filho para ter um novo objetivo de vida que o faça querer viver. Recentemente ele postou algumas fotos aí dele fumando maconha e tudo mais, que acaba mostrando ali como que tá mais ou menos assim, parece tá sem rumo e tudo mais, que é uma coisa muito complicada. O Whindersson é um cara muito talentoso, ele começou muito bem no YouTube, e eu até sinto falta de como, daquele Whindersson Nunes antigo que a gente tinha, né, mas hoje parece que não tem mais aquela vontade, aquelas questões que ele tinha antigamente, que fez a gente se apaixonar por ele e tudo mais, né? E aí que é uma coisa que ele quer, muitas das vezes pode parecer que ele ter um filho para preencher um vazio, mas será que isso está certo? Eu ainda vou falar um pouco sobre isso, e ainda vou falar por que o Whindersson Nunes representa aí a nossa geração. Mas antes eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais, está passando aqui na barra do vídeo, né? Ir lá no nosso Instagram, ir lá no nosso Facebook, seguir a gente. E não só isso, eu também quero convidar você para também estar comprando aí, lendo Supermanos, né? Por isso que é importante a gente estar refletindo aí sobre cultura. O Supermanos ele reflete também sobre essa questão da fama, sobre essa questão do hedonismo, sobre essa questão da busca pelo prazer, e quando a vida ela fica aí sem objetivo, o que a gente deve fazer. O Supermanos ele demonstra isso, então dá uma lida lá. São super-heróis cristãos que tem a seguinte pergunta: se existissem heróis cristãos, como que seria
isso no Brasil. O link está aqui na descrição e tudo mais. Mas aí a gente voltando ao nosso tema, né, é a vida vazia muitas das vezes, e a questão de procurar um espaço para preencher com filho, né? E aí que é uma questão que a gente precisa refletir, é a questão da satisfação. Você pode ter tudo que você pode ainda não estar satisfeito. Por isso que a nossa satisfação ela tem que estar em Deus, nas coisas que Deus colocou na gente, mas não só nas coisas, mas estar primeiramente ali em Deus e buscar a Deus acima de todas as coisas. É isso que a gente precisa entender. Mas, voltando aqui à questão que eu queria falar desde lá do início, que a nossa geração, ela é uma geração que, na verdade, dá para ver muito nisso que o Whindersson colocou. Porque o Whindersson, ele quer ter um filho, mas ele quer ter um filho sem ter uma esposa. Quando um menino, ele não tem um pai, ou ele não tem a mãe, a gente sabe dos problemas que isso acarreta. Eu já tenho anos que eu trabalho aí com jovens já, e eu vejo como que a falta de um pai, como que a falta da mãe, às vezes traz problemas. Ou às vezes um pai que é vivo, uma mãe viva que é ausente, ou até mesmo que é tóxico. Isso traz muitos problemas na vida aí das pessoas. Por isso que é importante com que o ser humano ele cresça com os dois. É importante com que o ser humano ele tenha os dois presentes ali na sua vida, os dois presentes ali na vida. Por quê? Porque é a estruturação correta que o menino precisa, que a criança precisa para se desenvolver como adulto saudável. Deus ele criou a família, e a família representa a ele mesmo. A família aponta para o relacionamento que tem de Deus com a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que o diabo quer destruir, não só isso, por isso que a gente quer destruir também, né? Porque nós estamos brigados com Deus, nós precisamos reconciliar. Mas a nossa geração é uma geração que vai se arrepender muito no futuro, porque a gente não está querendo ter família. Primeiro que a gente está brigando, está fugindo muitas das vezes da responsabilidade ali, que é o casamento. Eu vejo muitos jovens que não querem casar, ou então jovens que até querem casar, mas desistiram por conta de traumas, por conta das decisões que tiveram com as pessoas, por conta de pessoas que magoaram, que não foram legal. Mas ao mesmo tempo a gente vê um monte de jovens querendo casar por N motivos, mas motivos esdrúxulos. Às vezes casar por interesse, às vezes, muitas das vezes, casar por uma questão apenas sexual. Aí entra no casamento, em vez de ver o casamento direito, fica com um monte de ladainha. E aí muitas das vezes um monte de gente com traição. Aí ao mesmo tempo se vai namorar, aí você não pode ser tal jeito, porque se você for tal jeito você é emocionado. Mas ao mesmo tempo, se você der confiança demais pra pessoa, a pessoa vai embora. Aí a pessoa, quando a pessoa tá amando demais, quer trocar porque o relacionamento ficou cansativo, e aí virou um negócio que eu não gosto mais, porque eu quero uma pessoa também para lutar. Aí vem uma frescurada do caramba, se um ganha mais, se um ganha o outro, aí começa a brigar porque quer que ganha mais e tudo mais, em vez de juntar e ficar junto, ficar tranquilo. É uma geração lotada de problemas. Aí tem um problema ali, muitas das vezes da sexualidade, que vê, muitas das vezes está nas redes sociais, aí tem um exibicionismo do caramba, aí as pessoas não conseguem mais se controlar, uma olha a outra, tudo cobiçando, querendo a outra e tudo mais, e não respeita mais relacionamento. Se tem um relacionamento, trai, se tem um casamento, trai também, e muitas das vezes é visto como normal, uma coisa que acaba cansando aí a nossa geração. É uma geração que não está querendo ter família por conta disso, e no fundo a gente vai sofrer por conta disso quando tiver mais velho. Porque uma coisa é você tá agora com seus 20 e poucos anos, com seus 30 e poucos anos, com seus 40 e poucos anos, mas outra coisa é quando a gente chegar lá no final e a gente olhar para trás e falar assim: cara, eu não tenho um filho, eu não tenho um neto para estar aqui comigo no final da minha vida, porque eu tô num local aqui onde tem alguém cuidando de mim que não é uma pessoa que eu conheço e que cuida de mim como se não houvesse amanhã. Meus pais já se foram, eu estou aqui sozinho, e é isso que muitas das vezes a gente caminha. Ao invés de haver arrependimento, não há arrependimento da nossa parte, parece que há distanciamento cada vez mais. As mulheres, ao invés de mudar, ter uma vida legal, bacana, para atrair um bom, não, continua tendo um monte de decisão aí complicada, igual eu coloquei no canal. Os homens com medo de relacionamento, fugindo de relacionamento, as mulheres também fugindo de relacionamento.
Nós precisamos, na verdade, de ter arrependimento e voltar à prática. É óbvio que a gente não deve namorar qualquer pessoa, é óbvio que a gente não deve buscar pessoas que não têm valor, mas isso revela uma questão doentia que a nossa geração tem, porque nós não somos feitos para viver sozinhos, nós somos feitos para viver em família. Outra coisa que tem arrebentado também, como por exemplo a própria libertinagem sexual, que banalizou completamente o sexo como uma coisa que é só para a pessoa ficar virando o olho até não poder mais, e não tem nada além disso, nada transcendente, nada mais bonito que isso, que é a questão de procriar. Isso tem sido esquecido para simplesmente ficar servindo um monte de gente mimada que só quer ter prazer e no fundo não quer ter uma decisão ali de adulto, e no fundo é um monte de criança que parece que tem 4, 5, 6 anos e que não resolveu aquela questão do jardim de infância, que ficava disputando quem que era melhor, se era o homem ou se era a mulher, se eram os meninos ou se era a menina, se é o clube do Bolinha ou o clube da Luluzinha. Infelizmente, nossa geração é uma geração mimizenta, uma geração, na verdade, imatura, que se acha melhor que todas as outras, mas no fundo nós não somos, porque nós não conseguimos fazer o básico e somos frustrados. É isso aí mesmo. Então a gente precisa de arrependimento, e não só de arrependimento, a gente precisa buscar aquilo que Deus quer e viver aquilo que Deus quer como família, e no final isso vai ser cobrado da gente. Fechou? É esse que é o vídeo mesmo, e é isso aí. A gente precisa de arrependimento, e já ficou claro, né, que eu não acho legal essa decisão do Whindersson. A gente respeita, mas não é uma das melhores decisões. É sempre a gente procurar aí e ter família. Gostou do vídeo? Então é isso aí, né? Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Não gostou do vídeo? Então amém também. É isso aí. Mas em contrapartida, não deixe de se inscrever no nosso canal. Além disso, uma das coisas que eu quero falar é que se você quer que eu vá na sua igreja, fazer uma pregação, fazer uma palestra, dar uma aula, é só chamar. Me chama aqui nas redes sociais, né? Tá passando aqui embaixo, e se torne membro do canal para você receber os vídeos antes e muito mais benefícios. R$3,99, gente, é muito barato. E no mais é isso mesmo. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, gente.